Olá, tudo bem? O Proseando desta semana tem a honra de convidar duas gerações distantes, diferentes, nos seus conceitos, nos seus métodos e, sobretudo, nas suas perspectivas. Eu convidei Pierre Adri, advogado, jornalista, ex-árbitro de futebol, leiloeiro oficial, amigo de toda a cidade de Campo Grande, e Fábio Salamene Filho, que é um youtuber e que vai falar a respeito dessa experiência para todos aqueles que querem estar sintonizados com o século XXI. Pierre, muito obrigado pela presença. A honra é minha, a satisfação é imensa, principalmente em revê-lo e parabenizá-lo pelo excelente programa de grande repercussão. Muito obrigado. Pierre, conta para os nossos telespectadores como é que foi a tua experiência, em primeiro lugar, como ex-árbitro de futebol. Você é advogado, leiloeiro e jornalista. 3 profissões intelectuais e árbitro de futebol. Como é que foi isso? Fábio, você sabe que eu me formei em 1970 e comecei a advogar em 1971. E através do seu tio Marcelo, eu fui indicado para ser diretor de árbitros da LENC, Liga Esportiva Municipal Campograndense. E um dia faltou um árbitro, lá não tinha ninguém para apitar, um jogo do 1º de maio, se não me engano, contra o Operário. Era times amadores. Eu apitei e me saí bem e fui elogiado. Aí comecei a apitar. Aí me colocaram para apitar Botafogo e Operário. Botafogo do Rio? Do Rio, juvenil contra Operário, um time que o Aguinaldo Timóteo, ele comandava e girava o Brasil com esse time. Eu fiz uma gafe lá que até hoje é lembrada. Que gafe? Eu apitei uma falta a favor do Botafogo, começaram a fazer cera para bater, eu inverti a falta sem a bola entrar em jogo. No ano seguinte eu fiz um curso de árbitro e senti que não podia. Aí eu falei que eu fui pelo bom senso e o estádio quase veio abaixo. Naquele tempo, o estádio lotava. Campo Grande tinha 150 mil habitantes. Você tirando os velhos, crianças, mulheres, a cidade inteira ia assistir os jogos. Pois é, e você apitou grandes jogos no Morenão, é isso? Eu fiz foi no Morenão. Comercial do Fluminense. Fluminense, apitei o comercial e Cerro, Operário e Corumbaense, vários jogos. Comercial e Cerro Portenho? Portenho também do Paraguai. E foi justamente naquela década em que o futebol explodia, 74, 75. Comecei em 73, 74, no início 75, aí paramos. Pierre, você é diretor e editor da revista Destaque. Perfeito. Né? E jornalista conhecido e conceituado em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Como é que você compôs a atuação como advogado e jornalista? É o seguinte, aí tem a presença maiúscula da sua família. Nós começamos a escrever, eu, Mário Mendonça e o Gomes de Moraes, fundamos um jornal chamado Equipe Esportiva. Mas é um jornal só semanário. Semanário. Aí eu pedi para o seu tio escrever, ele escrevia com o seu dono, seu pai escrevia, o tio Ricardo com o seu dono, e a gente começou a escrever. Logo eu fui convidado para escrever no Diário da Serra Esporte. Aí eu escrevi naquela época, em 71, da chuteira ao cartão, não, da pelada ao Pelé. Antes era de Charles a Pelé. Charles Mires, o inventor de futebol, a Pelé. Depois mandaram colocar da pelada ao Pelé, porque abrangia todos os esportes, inclusive profissionais e amadores. Posteriormente eu passei para o Jornal da Manhã, da chuteira ao Cartola, e ficou marcado isso aí. Então, passados esses anos, somados os artigos esportivos, na sua grande maioria, turísticos, políticos, econômicos, tenho mais de 9 mil artigos. Você tem alguns deles guardados? Não, nunca guardei, mas se mexer tem. E a revista, nesse mês que vem, completa 35 anos de circulação ininterrupta. Sim. Isso no estado de Mato Grosso do Sul. É o 4º órgão mais antigo do estado. Perde para o Progresso, que é o mais antigo, hoje é em circulação. É bom que se frise isso, em circulação. Depois o Correio do Estado, a Crítica e a revista Destaque. Pierre, você também foi diretor ou proprietário do Jornal da Manhã? Eu fui diretor-geral do Jornal da Manhã. Eu me lembro desse jornal porque na minha pré-adolescência, 1980, 81,
Eu lia muito a página de esportes do Jornal da Manhã, porque é justamente aquela época comercial e operário. Então, 78 a 84. Era um bom jornal, né, Pierre? Eu advogava paralelamente e depois eu larguei a advocacia, porque acaba um jornal, começa o outro. Aí não deu tempo mais, então eu virei jornalista. E vou te contar a história, que é bonita. Sim. Nós compramos uns computadores, naquela era do computador, e pegamos um empréstimo no banco para pagar em 6 meses. A primeira nós pagamos, a segunda encavalou com a terceira, com a quarta. Aí o que nós fizemos? Vamos fundar uma revista, eu e o Leite Neto. Tinha um Natal que não tinha dinheiro para levar uma fruta para casa. Então, nós fundamos a revista e ela está em pé até hoje, graças a Deus, com um fluxo de vitalidade bastante abrangente em todos os sentidos. E aí você também é um analista político. Eu sei porque eu te ouço nas eleições, na apuração de votos, você sempre ali fazendo comentários. Como é que você está vendo o atual governo do Estado? Eu estou vendo o governo do Estado, em função da crise, ponderado, Sim. Com os pés no chão. Certo. Ele não quer dar passo muito longo à frente, está se mantendo. Eu creio que nesse tocando, nesse terceiro e quarto ano da administração, vai deslanchar, porque ele fez uma remodelação no seu governo, diminuiu as secretarias. Ocorre que o problema é nacional. Você foi deputado federal, você sabe. Você não pegou essa situação abrangente que está dificultando todo mundo está brigando, inclusive, sobre a aposentadoria, sobre as leis trabalhistas, sobre o desemprego que está crescente à medida que o tempo passa. Então, a gente sente que até os políticos estão com medo, estão tentando fazer a lista fechada e colocar os elementos de cabeça dos partidos para comandarem. E aquele que quiser entrar, uma nova liderança, vai chegar lá no fim. E você sabe que pela legenda elegem só os mais votados. Pierre, você ao longo desses anos todos de análise da política, né, de comentarista político, na sua opinião, quem foi o governador que impactou mesmo o Mato Grosso do Sul positivamente nessa história? Provavelmente o Pedro Pedrociano. Pierre. Tocador de obras. Depois eu me lembro muito bem do André Pucinelli também. Sim. Ele teve uma atuação brilhante. O André é muito inteligente. Quando ele foi eleito prefeito, é isso aí que é importante, inclusive servindo de exemplo para o seu irmão Marquinhos. Ele pegou a prefeitura do Juvencio. Eu fui vereador durante 6 meses na época do Juvencio. Então ele falou, eu não pago ninguém atrasado, vou pagar o que eu mandar fazer. Com isso ele colocou a prefeitura em dia. Depois de 2 anos ele começou a pagar o atrasado sem juros, sem correção. Aí ele colocou a casa em dia e começou a tocar obras. E foi um grande prefeito, muito reconhecido. O Nelsinho foi excelente prefeito. Agora, nós tivemos um baque sem tamanho na estrutura de Campo Grande, nesses 2 últimos prefeitos. A que você atribui? A que você atribui essa crise? A incompetência deles. Atribua o seguinte, o sentido de mudança por parte da população jogou o jogo errado. O cara fala bonito, uma voz de veludo, conseguiu ludibriar, diga-se a bem da verdade, o povo que foi bem votado. Onde você ia, sentava no bar, só se falava nele. Pegou um vice também incompetente. Qual é a obra que eles deixaram para Campo Grande? Nenhuma. E como é que você vivenciou o governo Pedro Pedrociano? Muito. Vivenciei. Como é que era o estilo dele, de gerenciamento da máquina? Ele mandava fazer e não queria saber. E gostava dos amigos. E ele é visionário mesmo? Visionário. Visionário. Ele, uma vez conversando com ele, ele falou, Pierre, eu visitei em Nioaque, os caras estão exigindo luz, aquela luz nova que surgiu naquela época. Campo Grande eu fiz uma universidade, Cuiabá eu fiz outra. Agora você vai para Dourados, eles querem a universidade. Você vai para Corumbá, eles querem outra. E ele implantou isso aí, através da UEMS. Então ele foi um visionário em todos os aspectos. Tocou obras de asfalto, de colégio, hospital regional, Rosa Pedrociano. Você se formou em que ano? Em 1970. E logo em seguida fui lá para o seu pai, para o escritório. No escritório. Mas então, se você se formou em 1970,
você fez a faculdade na ditadura militar. Na ditadura militar. Foi, em que lugar? Onde? Na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Niterói, Rio de Janeiro. Faculdade de Direito Federal. Você vivenciou esses anos de chumbo? Todinho. Você via? Claro, o dia que mataram o Edson Luiz, eu estava lá no meio. Foi em 1968, não é isso? 68. Você estava? Estava lá. 67, 68. Estava o Valdemir Palmeira, estava aquele pessoal que surgiu ali. Você viu isso? Claro, tinha o calabouço, eles fecharam o calabouço onde a gente comia, onde seu pai foi presidente da UME. União Metropolitana de Estudantes. Então fundou-se... Mas a juventude tinha medo mesmo, Pierre? Não, ela encarava, mas o militar naquela época não queria nem saber. Eu aprendia e não queria nem saber. Como é que você vê a ascensão do Bolsonaro, Pierre? Olha, eu não acredito. Vou ser sincero, pela forma dele fazer política. Sim. Eu acredito mais no Caiado, se ele for presidente, pela aparência física dele e pela forma que ele faz política. Entendi. O Caiado é muito bom. Agora, não vai ser o homem, porque está num partido pequeno, não vai ter aquele condensamento que você sabe perfeitamente. Hoje quem ganha a eleição são os partidos grandes. E a conjugação dos demais, né? Aliança. Ele não vai ter aliança com... Então está entre PMDB e PSDB. Porque o PT já pode esquecer. Né, Pierre? Pode. É uma crise estrutural no partido, estrutural no partido. Pierre, você é um homem privilegiado porque você vivenciou momentos e fatos marcantes. Um dos que eu quero lembrar aqui com você é a respeito da suposta aparição de um disco voador ou de um objeto voador não identificado no Morenão, no jogo Operário e Vasco, em 1982, me parece. Não, foi, se não me engano, 74, 75. Eu queria saber de você, você estava lá? Eu estava na Rádio Cultura comentando o jogo. Ali, eu não acredito. Olha, eu já fui entrevistado pela BBC de Londres, pela canal de fechado de televisão. De vez em quando me ligam para perguntar. Passou uma luz ali que, para mim... Era um meteoro que caiu, porque isso aí... Você acha que foi dramatizado? Demais. Sim, entendo. Porque aí diz que caiu paraquedas também, não sei o que lá, um monte de coisa que falaram. Eu, sinceramente, não acredito. Agora dizem que vira essa luz lá em Londrina. Mas aqui, em Campo Grande, você estava lá no Morenão? Passou realmente alguma coisa, mas nada também mas nada assim que pudesse se colocar numa posição que é um astro, um disco voador. Isso tudo para mim não existe. Pierre, agora, infelizmente, o papo foi muito bom. Eu queria que você passasse para os nossos telespectadores, sobretudo os jovens, uma mensagem de fé e otimismo para aqueles que querem ser homens bem-sucedidos como você é. Eu creio, Fábio, que os jovens de hoje têm tudo pela frente. Tem as universidades à disposição, cursos online, cursos presenciais. Só não forma quem não quiser. Até eu estava comentando outro dia, se jogar pedra num cachorro, acerta num doutor. Então, se o cara tem o curso superior, ele tem tudo para angariar um futuro brilhante pela frente. É só meter as caras. Eu, pelo menos, nunca fui funcionário público. Dei uma assistência uma vez na Secretaria de Desenvolvimento Social em termos de esportes, 2 horas por dia. Eu encarei sozinho, graças a Deus, venci. Não sou milionário nem nada, mas tenho, assim, algo que possa, assim, orgulhar de mim e da minha família. E é um homem rico de amigos. De amigos, de amizade. Graças a Deus, onde eu vou, sou bem recebido. Pierre, isso é uma honra. Muito obrigado pela presença. Obrigado você. Uma honra recebê-lo. Muito obrigado. E agora nós vamos para o nosso break.